Tem um áudio curto do Alex, aquele medo de que seja uma sacanagem. Boa tarde, pessoal. Qual é a relação da Rainha Elizabeth com o nazismo? Pois é, né? A Rainha Elizabeth, ela... quando criança, né? Tem um vídeo que circulou aí num tabloide fazendo uma saudação nazista, né? E a desculpa da família real foi aquela coisa que fez a gente pensar que eles perderam a oportunidade de ficarem calados, né? Porque eles falaram, nessa época, 33 o ano, não dava pra saber o que era o nazismo. O que, assim, obviamente já dava pra saber o que era o nazismo, gente. O Hitler escreve sobre extinção de grupos étnicos desde que o Hitler era o Hitler, tá? Então, a desculpa foi pior do que o flagrante, né? Mas a questão foi o que eu falei. Não só a família real, como todo o governo do Reino Unido não era antipático ao nazismo, principalmente porque o governo do Reino Unido tinha praticado colonialismo e ainda praticava colonialismo, assim, em vários países do mundo, vulgo nazismo no exterior, né? O colonialismo, gente, é basicamente o nazismo aplicado à África, América e Ásia, tá? O nazismo só choca porque ele é o colonialismo aplicado aos próprios europeus. Antes disso, tinha campo de concentração, trabalho forçado e extermínio étnico na África, na Ásia e na Europa, perpetrado por todas as potências imperialistas. Todas, tá? E o Reino Unido é o pior de todos. Inclusive, quando a Rainha Elizabeth assume o trono, o Reino Unido ainda tinha uma pancada de colônias. E assim, novamente, gente, a colônia, vocês não têm noção do que é a violência de uma colônia. A colônia é você entrar no país e forçar as pessoas virarem você. É proibir a própria língua. É fazer as pessoas virarem estrangeiros no próprio país. Esse nível de violência era a violência perpetrada pelo Reino Unido. E aí, foi o que eu falei. O Reino Unido como um todo não era antipático ao nazismo, porque o nazismo se mostrava capaz de destruir a real ameaça, que era a União Soviética. Porque eles tinham receio de verdade da expansão do socialismo para outros países, inclusive a Europa, de que rolasse uma onda de socialismo na Europa. Então, o Reino Unido deixou o nazismo comer solto na esperança de que eles fossem invadir a União Soviética e vapo. Só que aí os nazistas começaram a colonizar os próprios europeus, invadiram a França, né? Colonizaram a França, fizeram um estado marionete fascista na França, atacaram o próprio Reino Unido, e aí começou a virar um problema. Mas antes disso, se eles só se voltassem pro leste... Bom, se, né, a gente não faz conjecturas, mas enfim. E aí se você quer contra-argumentar de que a família real não tinha ingerência nisso, cara, eu não acho que isso é razoável, de verdade. Porque é a mesma coisa que dizer que todo o imperialismo japonês não tinha nenhuma influência ou o imperador não tinha nenhuma responsabilidade. Essa coisa de que a rainha é só representativa não é verdade. A família real tem muito mais poder sobre o Estado do que se imagina. Inclusive, recentemente, com documentos vazados, a gente viu que ela concorda ou discorda de leis. Concordava, né? Agora ela morreu, mas enfim, o rei Charles vai continuar fazendo isso. Eles têm que aprovar ou desaprovar leis com uma frequência bastante alta. Então, sim, todo colonialismo britânico, inclusive a vista grossa que eles fizeram para a expansão do nazismo, tem a sua carga de responsabilidade sobre as costas da véia que foi de base.